Agosto, agosto chegou e chegou agosto do freguês. Qual será o gosto que você vai dar para esse mês? Já estamos acelerados, daqui a pouco quando vê, né, já é dezembro. Tem muita superstição nesse mês de agosto, mas eu tenho o pressentimento de que pode ser um mês muito interessante. Caso você escolha, se você escolher a sofrência ou a consciência, a dor, o lamento, o temor ou o amor. A direção para esse mês, quem vai dar é você. E para falar de direção, para falar de amor, para falar de consciência, a minha entrevistada de hoje é uma expert nesse assunto. Cleonice, muito bem-vinda, minha amada. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Gente, se eu for falar quem é Cleonice, vai demorar as meia hora do programa, acabou o programa e eu não te contei que ela é poetisa, romancista, psicóloga, mãe, vó, tia, filha, dirigente de uma contribuição enorme aqui em Brasília, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês dessa direção que ela traz aqui para o nosso Cerrado. Então eu vou deixar você falar um pouquinho, porque se eu for falar, eu vou tomar o teu tempo todo. Na verdade, assim, meu nome é Cleonice, tenho 72 anos, eu gosto de dizer a minha idade, porque ela representa 72 anos bem vividos, aprendidos, e com erros e acertos, e que me deram a condição de poder falar para as pessoas de amor, exercitar esse amor, que não tem prazo de validade, que não se enferruja, não se estraga, que é para sempre e que pode ser revisto toda hora. E que quanto mais dá, mais tem, né? Quanto mais dá, mais tem. E me fez chegar na minha caminhada, né? Eu sou de origem de uma família católica, fui até catequista, sou crismada, enfim. Mas os fenômenos espirituais, os mediúnicos em mim, me fizeram buscar respostas que eu não tinha. Então, cheguei à doutrina espírita. Hoje, há 8 anos nós temos uma casa, mas eu já estou completando 54 anos de doutrina. E a direção dessa casa me faz um bem enorme, porque é uma casa ecumênica, de assistência espiritual, onde as pessoas são recebidas pelo que inspira, move e transforma a gente todos os dias, dentro e fora dela. Ela se chama Nossa Casa, funciona no Cruzeiro Velho, na quadra 7, Conjunto H, casa 14, para quem quiser visitar e ser muito bem-vindo. Lá nós temos estudos, nós temos trabalhos de orientação, reiki, que normalmente casa de assistência espiritual não inclui o reiki. Inclusive curso de reiki. Curso de reiki, curso não de só você recebe, mas como você aprende a ser um Sim, e ainda facilitador. Tem uma coisa, porque como é uma casa ecumênica, as pessoas imaginam assim, uma casa que tem uma orientação kardecista, né? A orientação kardecista significa, a gente tem uma codificação que é um manual de conduta. Sim. Então a gente segue o trabalho pelo manual de conduta. Mas a gente não tem Maomé, a gente não tem Islã, a gente não tem os Vedas, a gente não tem Confúcio, a gente não tem Deus. A gente tem amor, que representa todos eles somados. Isso. Como inspiração ao nosso trabalho. É claro que somos, mesmo que não tenhamos essa divisão de segmentos filosóficos, nós temos a ciência, a filosofia e a religião como base, que a doutrina tem, doutrina espírita, mas nós recebemos as pessoas com as suas religiões, não temos dogmas, não temos rituais e trabalhamos por amor, porque é a forma mais conciliadora da gente não puxar a brasa para sardinha, vamos dizer assim, Sim. como no popular se diz, para uma ou outra religião. Então nós temos messiânicos, budistas, protestantes, católicos,
Umbandistas, pessoas de Sim. muitos segmentos. E trabalhamos todos com muita harmonia. Quem chega lá recebe o abraço, recebe o eu te amo, recebe o sorriso, recebe o carinho. E muitas vezes sai de lá e vai descobrir que deixou o sapato lá quando chega em casa para tirar o sapato que já não está no pé desde lá e calçar a pantufa para dormir. Olha, então, que legal. É uma casa muito simples, muito pequenininha, mas que tem uma extensão grande, tem ajudado muitas pessoas, Sim. tanto no presencial quanto online. E ela funciona terça, quarta, quinta, não é verdade? Terça, ela trabalha online e presencialmente. Online, a gente tem um trabalho que foi criado na época da pandemia, em que a gente transformou o trabalho que era num dia só, Sim. em 3 dias, e hoje ele está num dia só, que é na terça-feira, a partir das 19 horas, as pessoas recebem o link, e às 19h15 começam as primeiras músicas. Agora eu fiquei curiosa. E para acessar esse link, para a pessoa conseguir esse link, tem que entrar num grupo do... Qual grupo? Nós temos um grupo chamado Terapia Curas Espirituais. Em geral, é o boca a boca. É alguém que Sim. passou por lá, foi tratado, teve o resultado alcançado e Compartilhou. Normalmente, elas querem conhecer a gente pessoalmente, para você Sim. ver como é interessante. Então, a gente atende da Ilha de Marajó até o Rio Grande do Sul, e Alemanha, Estados Unidos, Portugal, França, Itália, muitos países. Que maravilha, não tem fronteiras. O gente, amor sem fronteiras. Sem fronteira, porque a gente não tem um amor com condições. Sim. Sabe, ele é incondicional, e o que é melhor é que ele é para a vida toda. Claro. E a vida toda é essa, e a próxima, e a próxima, e a próxima, até a gente estar em condição de ir para outro nível. E a pandemia nos trouxe a certeza de que a energia chega em qualquer lugar, né? Que não tem mais distância. Quando os corações estão próximos, a energia, ela chega mesmo. Chegou na sua casa, na sua família. Sim, sim. Inclusive, um dos casos mais recentes, eu vi com lágrimas nos olhos do seu pai dizer. Então, eu acho que... Sim, a gente testemunha milagres diariamente quando você... Eu falo que a espiritualidade é como se fosse um grande Wi-Fi. Quanto mais próximo você está dela, mais o sinal é forte e mais você se torna um testemunhador de milagres mesmo, né? E quando você está com constância, porque o que a casa traz é uma constância, né, Cléo? Não é você ir lá uma vez por ano, mas quando você vai semanalmente, você vai construindo o entendimento, a clareza. E fora isso também, a Cléo é uma escritora de mão cheia, e quando você vai para sua casa, você ainda pode estar levando o alimento para a tua mente, né? Que é através das parábolas, igual esse livro. Esse livro, ele é o livro mais recente lançado pela nossa casa. Ele foi psicografado e organizado, porque tem comentários meus também. Sim. Foi feito com a ajuda de 9 espíritos que participaram com comentários clássicos a respeito das parábolas de Jesus. Você sabe quantas são? Você estava me contando aqui, você me deu cola agora. Vou perguntar pro telespectador. Você sabe quantas parábolas são? São 35. E geralmente a gente não conhece, né? A gente sabe, mas tem do semeador, tem o bom samaritano, tem, sabe, um ou outro, o filho pródigo. Sim. Mas, e a parábola da rede? E a parábola da pérola? Alguém conhece? Conta uma rapidinho aí pra gente. Posso contar. A parábola da pérola é a seguinte, Jesus estava contando como é que se forma a pérola, que era, na época dele, uma joia preciosíssima, né? Então, ele contou que a pérola fez com que um homem vendesse tudo o que ele tinha, todas as propriedades, porque alguém tinha descoberto uma pérola valiosíssima, um tamanho valioso, importante, num determinado terreno. Então, ele vendeu tudo e comprou o terreno para ser dono da pérola. Então, o que é que essa parábola ensina pra gente? A gente vai buscar riquezas fora porque todo mundo quer ter.
quando a gente precisa é ser merecedor. Aham. Não importa do que, porque a grande pérola está dentro da gente. Então, a pérola é formada nos mares quentes. Você sabia disso? Sabia. Não é num oceano Calminho. frio, gelado. Então, mais próximo da gente, a gente tem um oceano mais quente, Sim. que é o Atlântico. Né? Então, no fundo do oceano tem um molusco, que é a ostra. Dentro dela, ela é ferida, ela se machuca, e o ferimento provoca uma secreção que vai se solidificando e se transformando na pérola. Mas, enquanto a concha está fechada, não é pérola, não é nada. É apenas resto de um ferimento que, com muito sofrimento, muita dor, o molusco passou. De repente, quando essa pérola se abre, seja pela correnteza, pelo movimento das águas, pelos ventos, enfim, quando ela chega e recebe o brilho do sol, o calor do sol, ela se abre e aí a pérola mostra aquele leque de luminosidade, brilho e cor que tem. Assim é com o ser humano. Nós todos temos pérolas dentro de nós. E não sabemos, temos medo mulher, precisa de dessa sofrência toda para brilhar essa pérola, né? Porque... A gente fica olhando para fora, entendeu? E eu faço uma brincadeira com as pessoas, dizendo duas coisas. Uma, eu pergunto para as pessoas se elas colocam a mão na ponta do nariz, elas conseguem ver os dedos com nitidez. Não dá para ver. Por quê? Porque quando a gente está muito perto da dor, do que a gente está tentando enxergar, a gente perde o foco. Então, quando você está com um problema, quando você está vivendo uma situação difícil, tem que olhar de longe. Por isso é importante buscar ajuda externa, porque a pessoa está de fora, está vendo e está com o foco. Entendeu? Não só a ajuda das pessoas da casa de assistência, mas a ajuda do Pai, a ajuda de Jesus, a ajuda dos bons espíritos. Exato. Então, e o nome que você deu, milagres, os milagres a gente mesmo faz. Fora isso, ainda tem mais uma coisa. Se eu faço uma brincadeira perguntando para as pessoas, você tem aí na sua bolsa um espelho? Antigamente toda mulher tinha, hoje raras... O celular tem o espelho, é verdade? Mas o espelho, Sim. raras têm. Por quê? Porque de vez em quando você se sente triste, abatido, o ombro cai, a pálpebra não levanta, ou seja, aquele abatimento seu precisa, sabe, de um levantar de ânimo. Você está dentro do elevador sozinho. Pega o espelho, olha e diz, você é lindona, te amo, porque de você existe uma força que você não conhece. Existe um poder que você não conhece. A nossa casa estimula as pessoas a enxergarem esse poder, a enxergarem que elas não precisam de ser vistas do lado de fora e olhar para fora primeiro. Ela deve sim olhar para fora com a compaixão, com a misericórdia, com o amor, porque todos precisamos. Sim. Onde você for, você vai ter alguém precisando de um abraço, de um olhar amigo, de uma palavra de conforto, em qualquer lugar. Mas, se você olhar para dentro de você, você também. Mesmo que você esteja na casa, trabalhando da casa, sabe? Muitas vezes nós precisamos e nós aprendemos a pedir, sabe? Porque existe também essa dificuldade de admitir que está precisando de ajuda. Entende? A nossa casa é resultado de um grupo de pessoas que se uniu e se une para trabalhar por amor, puro. Então, a gente não tem uma bandeira, uma barreira, nada, não existe isso. Sim. Então, lá a gente vive como a sociedade deveria viver. Perfeito. Sabe? A gente dá um bom dia dizendo, eu te amo. Alguém já disse que te ama hoje, poxa, seja a primeira pessoa a dizer no espelho. E você está pronto para dizer para qualquer pessoa. É isso. Entende? Então, a nossa casa é essa casa. Esse livro, ele é o segundo da nossa casa. Todos os direitos são da nossa casa. Ela é a autora, vamos dizer assim. Eu só fui a caneta para escrever aquilo que os espíritos orientavam a dizer. O primeiro livro, que é o livro Regeneração, é o livro de uma
de uma ajuda, um socorro que foi prestado a um espírito que estava em sofrimento no mais profundo do que a gente chama umbral, que é a região de sofrimento e dor pelos erros que a pessoa não conseguiu se arrepender e cometeu, etc, etc. Então, esse espírito, ele é orientado a se regenerar. Esse livro serve para qualquer pessoa. Que maravilha. Tem gente que e ele ainda tem edição, porque os seus livros tem muito que só já... compra na nossa casa, mas Legal, perfeito. Vou pedir para o Paulo colocar o livro aqui, o número do O livro de vendas. Regeneração, ele ensina você a fazer a sua regeneração. Maravilha. Dá o né? caminho todo. E essa autorresponsabilidade, o quanto é importante, né? Pois é. Porque você estava me contando antes que vocês não tiram a pessoa do umbral, mas vão lá e abrem os caminhos, ensinam o caminho. Quem sai é ela. Aham. Porque isso é, não, é a lei, Sim. vamos dizer assim. Ninguém tira ninguém da dor. Ela aprende a sair da dor. A gente pode ensinar. Olha essa pérola que ela está dando. Às vezes a gente pensa que vou no melhor médico, vou no melhor terapeuta, vou no melhor... Mas o agente de transformador é você, né? Você pode receber as melhores orientações, mas se você não mudar o teu hábito e às vezes até mesmo a tua personalidade para aceitar esse mundo que... O mundo eu falo que é muito mais fácil lidar com energia. Depois que você aprende a lidar com energia... Gente, você recebe presentes diários, não é, Cléo? E eu digo para você assim, os problemas não se modificam, eles continuam presentes. Sim. Tudo que a sociedade no mundo está vivendo hoje, nós também estamos vivendo. Só que a forma de ver e de lidar com os problemas de todo dia se modifica. A vida não fica mais fácil, mas você fica mais forte. E porque você fica mais forte, a vida fica mais fácil. E também tem uma coisa, mais forte, e a gente aprende, porque assim, na hora da dor, tá doendo muito, passou a dor, parece que a gente se esquece. Não, é a hora de repassar para ver a fórmula que a gente encontrou para superar. Isso é autoconhecimento. Entendeu? Autoconhecimento sempre. Lá na nossa casa a gente dá cursos. Tem assistência, né? Tem assistências quando as pessoas estão em problemas hospitalares graves. Não foi assim na época da Covid, porque não podia. Mas a gente faz visitas à UTI, aplicamos passe, damos atendimento, assistência às famílias. Pacientes que não podem ir presencialmente à nossa casa, fazemos tanto o atendimento online como fazemos a visita ao lar. E para isso, para cadastrar, né? Porque eu acredito que tem uma ordem até para vocês conseguirem se organizar para isso. Através do telefone, eu tenho que ir na casa e preencher um formulário? Em geral, tudo acontece assim. Aham. Toda pessoa que vai à nossa casa funciona como um agente para trazer outros. Sim. Não que a gente peça. É porque elas se sentem tão bem que elas dizem assim, eu saí de uma situação desesperadora e eu encontrei um alívio. Então vem. E aí, um vai falando para outro, e hoje a gente tem a possibilidade de estar criando a nossa casa 2 em Natal. Olha, que bom. Não a gente está orientando, mas um grupo lá que está se organizando para fazer aos moldes de como funciona a nossa casa. E um outro que talvez também, aliás são 2, são 3. Um outro que também pode estar acontecendo em Patos de Minas e mais um em Florianópolis. Que maravilha, é isso, se multiplicando, né? Porque quando uma coisa dá certo, ela tem por obrigação se multiplicar. E, gente, temos aqui em Brasília, no Cruzeiro Velho, esse lugarzinho ali de ancoragem, de amizade, de família. O clima realmente é um clima muito familiar, né? Você já foi lá, né? Você viu como é. E não é uma família com problemas. Porque quando a gente chega lá, a gente se arranja, a gente se arruma, a gente se trata, né? Não só os pacientes, mas os próprios trabalhadores. Nós, quando estamos com problemas, nós mudamos de lado, passamos a ser pacientes, assumimos e fazemos o tratamento como paciente. E para casa também, né, ter a sua base
existem bazares, existem almoços, né, confraternizações, tem recolhimento de cesta básica que ajuda em Nós algumas... participamos de campanhas sociais, atendemos algumas instituições que não estão cadastradas, simplesmente pedem. Na época agora do que aconteceu com o Rio Grande do Sul, mandamos ajuda. Na época do Haiti, mandamos 1.000 brinquedos. Que maravilha. Que confeccionamos lá. Olha que legal. Com o reaproveitamento de tampinhas e garrafinhas de iogurte. Sim. E vimos num filme que foi feito, documentário da volta dos soldados brasileiros de lá, crianças com os palhacinhos, são palhacinhos. Tá, que legal. Brincando. Nós fazemos atendimentos, por exemplo, no ano passado, em novembro, nós fizemos um atendimento grande no Sol Nascente. Eu lembro dessa ação. Horizontal, que é a maior da América Latina. Sim. Então, nós fizemos doação de cestas básicas, atendemos casas que têm crianças e mulheres que passaram por violência doméstica, orfanatos, como o da Glorinha, em Taguatinga, e o orfanato de Ceilândia, Braslândia, e outros lugares. Sim, né? Onde estiver precisando. E isso é o que você falou, se faz junto com as pessoas que vão chegando, sendo tocadas pelo amor, e aí acaba que se multiplica. E, por exemplo, uma pessoa que compra esse livro está ajudando diretamente também a nossa casa. Tudo que a nossa casa tem algumas coisas que só nela tem. Então, os 2 livros que são para o sustento da nossa casa. Nós temos a camiseta da nossa casa, eu não vim com ela, mas a camiseta da nossa casa, as canequinhas que nós usamos, todos usamos canecas da nossa casa, o cheirinho, que é um medicamento. Delicioso, meu pai leva lá para casa. Ele é um medicamento, ele harmoniza, ele tira dores, nas cirurgias que são feitas na nossa casa, usado como medicamento para cicatrização. Meio como, eu considero como a pomada Vovô Pedro, que é conhecida por muita gente, que as casas espíritas todas costumam fazer, que é uma fórmula espiritual. Nós temos, além disso, além dos livros, nós temos os abraços gratuitos, aceitamos quaisquer doações, os nossos trabalhos são nos 3 dias, terça, quarta e quinta, e na terça-feira nós temos um depoimento que eu gostaria de dar, se houver tempo. Pode, vamos dar agora. Na época da pandemia, nós temos uma lista semanal de em torno de 1.000 e poucos pacientes. A lista total já passa de 60.000. Uau. Mas a gente atende por semana aqueles que são chamados na lista. E tinha um caso de um casal de brasileiros que o rapaz foi transferido dos Estados Unidos e foi trabalhar lá, recém-casados. A esposa não tinha emprego, mas foi acompanhando o marido e descobriu que estava grávida lá. Primeiro filho, não tinha família, não tinha ninguém que eles conhecessem lá. E ela foi começar o pré-natal no 2º mês de gravidez, e eles fizeram um exame que detectou que a criança tinha uma falha cromossômica que era indicativo da criança ter Down. Resultado, a tia dela, que conhece alguém do grupo, pediu para incluir o nome do casal, contando a história na lista. E primeira semana, tudo bem, segunda semana, tratamento, continua o tratamento. Na 4ª semana, a tia ficava assistindo. Na 4ª semana, o trabalho é na terça à noite, na terça de manhã ela tinha ido para fazer uma revisão no pré-natal. E aí o médico resolveu fazer de novo o teste para ver a falha cromossômica. E ele não soube explicar, como a gente tem toda semana médicos que não explicam, porque a criança tinha tudo completo, perfeito, não tinha como nasceu sem Down. Exatamente. Então, e foi mostrado na terça-feira anterior
um tratamento feito intrauterino em que foi te retirada alguma coisa e colocada alguma coisa, que eu não sei dizer o que foi. Porque eu vi, mas eu não consigo identificar com tanta clareza. Porque são 1000 e tantos pacientes. Peça que será atendido. A espiritualidade, ela está à distância de um pensamento. E a nossa fé e você sustentar essa energia é o que faz acoplar, né, aqui na matéria. Na minha família mesmo, eu tenho inúmeros testemunhos de milagres, desde doenças até pequenos milagres, de assistências espirituais. De milagres. Porque o conceito de milagre... Para mim, milagre é tudo aquilo que é feito com amor. A gente acha que foi feito por fora. O milagre implica em 2 aspectos: o seu merecimento e a necessidade que ele aconteça. Sim. Então, é a intervenção espiritual. Sim. Agora, veja, ao tirar a palavra milagre, ao dizer que eu fui criada na Igreja Católica, mas sou kardecista, eu não estou colocando a Igreja Católica aquém do que ela representa. Sim, que é a representa instituição muito, religiosa que mais caridade fez na humanidade até hoje. Então, a gente tem que reconhecer, porque é muito comum se falar das falhas de uma religião, de uma filosofia, mas não falar... Até mesmo dentro da psicologia, a gente vai vendo como que vai mudando, né? Com novos elementos, com nova consciência. Perfeito. Então, hoje a gente tem uma consciência dessa unidade, que não precisa ter a doença. Se você está com o corpo são, com a mente sã, seu corpo vai ser são, seu espírito vai ser são. E a prática do amor é o melhor remédio. Então, a gente já está indo para os nossos finalmente. Eu trouxe a Cleonice aqui porque eu queria apresentar para vocês a nossa casa, que é um lugar aqui em Brasília, no coração de Brasília, no Cruzeiro Velho. Não tem desculpa. Funciona 3 vezes por semana, tem muito material online, eles têm um vídeo no YouTube, onde sempre a Cleo está trazendo conhecimentos, outros palestrantes também. Tem os livros para poder estar te abrindo, né, essa consciência, para que você possa realmente ter a compreensão de que você também pode ser um doador dessa energia de amor e também estar trabalhando em prol e a serviço do outro, porque a gente pensa, mas não só terapeuta, não, tem amor no coração, você já tem, é o melhor diploma. A gente trabalha por amor. Por amor. Né? E, gente, leia o livro, no Instagram da nossa casa tem sempre uma assistência, né, para tirar dúvidas, perguntas e tudo mais. Comentem aqui se você gostou. Se você quiser que eu traga a Cleo de novo para falar um pouquinho mais agora sobre esses amigos que ajudam ela a escrever, porque dá curiosidade para continuar o bate-papo, né? Do tipo, me conta mais, porque eu fiquei com gostinho na boca. E vocês? Escreva aqui pra gente e compartilhe essa live. Sempre que precisar, pode me chamar. Obrigada, tá, viu, Cleo? Deus te abençoe. Até a próxima. Alguém já disse que te ama hoje. Já, mas eu quero de novo. Eu também te amo. Beijo, até o próximo. Obrigada. Tchau.